Shalom, queridos. Aqui é o capítulo 10 para hoje, nosso discipulado, que Deus está se fazendo presente de uma maneira maravilhosa. É o capítulo 10. Capítulo 10, nós vamos apenas fazer um comentário e vocês fazem a leitura, como sempre eu tenho pedido. Não deixe de fazer a leitura completa do capítulo no discipulado. A palavra de Deus é para ser lida, meditada, amada. Vamos ao nosso comentário. O significado de Esdras 10. Ele fala a respeito do arrependimento dos israelitas. É isso que fala Esdras capítulo 10, do arrependimento dos israelitas. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então, a oração, confissão e humilhação de Esdras estava diante da casa do Senhor. O povo viu a sua grande tristeza, suas lágrimas, eles ouviram suas palavras confessando os pecados da nação, produziu efeito maravilhoso entre as pessoas. A voz de Secanias é ouvida em nome do povo, filho de Jeiel. Ele disse: Nós transgredimos contra o nosso Deus. Tomamos mulheres estranhas do povo da terra. Ele reconheceu o pecado do povo que violou o mandamento direto do Senhor. Mas ele também tinha confiança na misericórdia de Deus, que nem tudo foi perdido por causa da sua desobediência. Mas agora há esperança em Israel a respeito disso. O povo vê Esdras chorando pelo pecado do povo, da nação, principalmente por esse fato de estarem se juntando com mulheres que não eram israelitas. O povo vem também chorando, tudo diante do templo, todos chorando, o povo chorando porque reconheceu que Esdras estava orando em favor deles e Esdras tinha toda a razão. Então, é isso que nós vemos aqui nesse capítulo 10, o povo chorando, se arrependendo. Acreditamos que a misericórdia de Deus está sempre presente. No entanto, sei que esse povo, né, alcançou a misericórdia, só poderia ser realizado pelo auto-julgamento e repudiando todas as esposas e os que nasceram delas. Então, houve um auto-julgamento, eles repudiaram as esposas e os filhos que nasceram delas, dessas mulheres que não eram israelitas. Ele, portanto, disse: façamos um pacto com nosso Deus para repudiar todas as mulheres e os que nasceram delas, conforme o conselho de meu Senhor, daqueles que tremem do julgamento, do mandamento de Deus, e façam-se conforme a lei. A lei exigia a demissão dessas esposas e filhos, pois eles eram impuros, e a admissão na congregação de Israel teria que ser negada a eles. Então Secanias dirigiu-se a Esdras chorando: levante-te, pois este assunto pertence a ti. Nós também estamos contigo. Temos boa coragem e faça isso. Tenha boa coragem e faça isso. É Esdras 10 aqui no início, capítulo 10, versículo de 1 a 4. Então, nós vemos aqui um movimento muito forte. Arrependimento, pecado e arrependimento é algo que não falta na vida dos filhos de Deus. Sempre pecando e graças a Deus que sempre se arrependendo. Ai de nós, se alguém não se arrepende do pecado é porque realmente não é um escolhido.
Foi escolhido para cometer barbaridade, como aconteceu na vida de Davi. A cometer um pecado que chamou a atenção de todo o povo de Israel. Porém, vocês veem o quebrantamento, veio o arrependimento genuíno, mesmo ele sofrendo as consequências, ele não murmurou, ele entendeu que ele merecia, que era a consequência do pecado dele. Então, a gente sabe quem é filho de Deus porque ele nunca vai se conformar com o pecado. Filho de Deus nunca diz assim, todo mundo faz? Não. Filho de Deus diz, eu pequei contra ti, Senhor. Confessa o pecado. Pode demorar 100 anos, mas ele não tem sossego enquanto não confessar o pecado. Isso é uma característica dos filhos de Deus. Quando você vê para lá e para cá, como se nada tivesse acontecido, desconfie que pode ser um joio. O Senhor disse que era muito parecido com os filhos de Deus, o joio. Mas há uma diferença muito grande quando se trata de pecado, de ter feito alguma coisa desagradável. Eles ficam na deles. E os filhos de Deus não. Pode ser o menor pecado. Ele tem consciência que o seu Deus é santo, santo, e eles providenciam o arrependimento pelo poder do Espírito Santo. Conseguem ficar libertos daquele pecado, aceito por Deus, mesmo sabendo que as consequências do pecado vai sofrer. Então, estou comparando aqui Israel conosco, né? Também. Essas coisas que estão acontecendo aqui acontecem também no meio da igreja. E nós devemos aprender como foi que eles reagiram aqui para nós fazermos toda a parte positiva nas nossas vidas também. Esdras pegou imediatamente os sacerdotes, levitas e todo Israel, tiveram que jurar que agiriam de acordo com esta palavra. Mas a dor de Esdras não acabou. Ele se levantou e entrou nos aposentos de Joanã, filho de Eliasibe, não comeu pão nem bebeu água. Ele ainda lamentou por causa da transgressão do povo. A presença de Deus foi procurada por este homem de Deus profundamente espiritual e em sua santa presença ele sentiu novamente o pecado do povo. Uma proclamação foi feita. Então foi feita. A hora de agir havia chegado. Todos os cativos retornados deveriam se reunir em Jerusalém. Tinha que ser em 3 dias. A negligência deste mandamento significou o confisco de seus bens e a separação da congregação de Israel. Nós vemos também o grande encontro acontece. Todos que obedeceram a palavra, nós nós os vemos sentados no amplo espaço, adiante da casa do Senhor. Eles eram uma companhia trêmula, iluminada por causa desse assunto, e também da grande chuva, pois a estação fria e a chuva havia começado. Então, teve essa reunião de confissão, e o mal foi julgado. Esse grande encontro acontece. Todos eles obedeceram a palavra. Estou repetindo para a gente não esquecer. Nós os vemos sentados no amplo espaço diante da casa do Senhor. Vocês estão conseguindo imaginar isso? Eles eram uma companhia trêmula, iluminada por causa desse assunto, também da grande chuva, pois a estação estava fria, chuvosa e havia começado essa estação fria. Esdras se dirige à multidão com palavras simples, mas firmes. Mais uma vez ele menciona o pecado deles e a culpa que recai sobre eles por causa disso. Ele exige confissão e separação dos povos da terra e das mulheres estranhas. Houve uma resposta imediata, como disseram a nosso respeito. Assim devemos fazer. Então um é inaugurado para fazer a separação da maneira mais rápida possível.
Então, um plano é inaugurado para trazer a separação da maneira mais rápida possível. Nós vemos aqui também o registro daqueles que se casaram com mulheres estranhas, o exame de todo assunto, conforme acordado, começou no primeiro dia do mês, a época do ano novo, novo começo, de acordo com Êxodo 12:1, um novo começo. Em seguida, segue a lista dos homens que se casaram com mulheres estrangeiras. O registro de Deus está novamente diante de nós nesses nomes. Então, nós vemos que o nosso Deus é um Deus de tudo certo. Quem é o seu Deus? Se diga o Deus de tudo certo. Tem nada torto. Aqueles que vêm para a mão dele podem vir com as maiores torturas, mas vão ser consertados, porque ele chama os improváveis para aperfeiçoar. Então, com Deus, é sim, sim ou não. Ou você é quente ou você é frio. Se for morno, é vomitado da boca dele, como está escrito em Apocalipse 15, 3:15. Então, vamos prosseguir conhecendo o Senhor pela sua palavra, para que nós possamos estar com ela guardada no nosso coração e não pecarmos contra ele. Louvado seja Deus. Esse é o capítulo 10 do livro de Êxodo, e vocês com certeza vão estar fazendo essa leitura maravilhosa e cada vez mais se aproximando de Deus, porque não tem outra maneira para se aproximar de Deus que não seja pela sua palavra, porque a palavra é Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do nosso Deus.